Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 5/12 com os fechamentos do dia 4. Ibovespa voltando para os 88.600 pontos, né? Ele bateu naquela linha de suporte que era o antigo topo histórico dos 81.300 e voltou um pouquinho. Ele não estava tão negativo assim, no final do pregão ele acabou dando uma piorada muito no humor e voltou aqui dentro do triângulo. Como a gente viu ontem, ele não tocou na projeção do triângulo aqui de 91.500 pontos, deixou um espacinho. Isso quer dizer que ele ainda tem um ímpeto de voltar a subir para tocar aqui nesses 91.500 pontos. O que o pessoal fala dos 100 mil pontos não está no meu radar aqui, tá? Estou falando só do 91.500 pontos. E para baixo, como ainda tem o stop dessa compra está lá para baixo, na casa dos 86 mil pontos, né? Tá meio longe ainda, tá? 2.500 pontos no índice é longe, tá meio longe ainda. Então, por enquanto, não tem tanto alarde assim. É o segundo dia já de desespero, né? Depois do pregão negativo de ontem, ele estava tentando subir, mas aí virou de novo para baixo. O que deixa esse pavio de baixo aqui um pouco, no começo do pregão, deixou ele um pouco fora de contexto, porque o pregão estava realmente mais otimista hoje durante a manhã. Tá, mas no final da tarde ele realmente continuou com o movimento. Por que ele fez isso aqui? Né, o Ibovespa está fazendo isso puxado pelo cenário externo, não pelo cenário interno. Por isso que eu também acho que, fora esse sinalzinho gráfico aqui, né, que é o espaço que sobrou, que normalmente vai e volta a ser atingido, a gente ainda tem essa função de que não é um cenário interno que está fazendo o Ibovespa cair. Tá? Só por curiosidade, o que está acontecendo aqui no mundo todo que está fazendo esse desespero nos últimos 2 dias, é esse lance aqui da curva de juro futuro do Tesouro Americano. Todo mundo que tem um dinheiro mundo afora e que está com medo de investir, coloca nos títulos do Tesouro Americano, que são dados como os ativos sem risco. Né? E o que acontece é que você tem títulos de curtíssimo prazo, até títulos de um mês, até títulos de longo prazo de 30 anos. E normalmente os de um mês pagam bem pouquinhos, e 30 anos pagam muito mais. Quando você inverte, né, os mais curtos começam a valer mais que os mais longos, que é uma inversão da curva de juro futuro. Está escrito aqui, as últimas 7 vezes que isso ocorreu, predecedeu uma recessão nos Estados Unidos, que acaba levando uma recessão para o resto do mundo, porque os Estados Unidos, para sair da recessão, acabam forçando o resto do mundo. Tá, então, isso aqui, essa curva cinza clarinha é de 2016, 2 anos atrás, a cinza escura é de 2017, 1 ano atrás, quando você já vê que já estava diminuindo a distância, está subindo aqui a taxa de juros do mais curto prazo. E agora, a atual, né, onde o juro de curto prazo subiu ainda mais, que eles chamam de achatar a curva de juro futuro das treasuries aqui. A diferença é medida entre o de 1 ano e o de 10 anos. Né? Então a gente tem aqui o de 1 ano rendendo 2,7%, de 10 anos rendendo 3%, diferença 0,31%, é isso aqui, ó. Essa aqui é a curva do spread dessa diferença entre esses dois aqui. Está caindo, quando ele passar para baixo do vermelho, quer dizer que ela inverteu, as de curto prazo ficaram rendendo mais que as de longo prazo, é que você tem uma predecição de que vai ter uma recessão no ano seguinte. Isso não aconteceu, a gente já está no final do ano, o que quer dizer que provavelmente deve acontecer, se acontecer em 2019, e uma recessão deve acontecer em 2020, que é uma coisa que a gente já estava ouvindo falar nos últimos tempos, porque essa curva obviamente não está caindo de hoje, né? Está vendo 2015 que ela já estava caindo, durante o ano todo ela veio caindo esse spread, então o alarde aconteceu ontem e hoje, o pessoal gosta de falar disso, mas foi o que motivou aí o desespero nos mercados. Tá? Isso aqui não tem tanta importância para o nosso gráfico, é só por curiosidade mesmo o que aconteceu. Então não tem nada a ver com o Ibovespa, né? A gente está obviamente com 50% de investidores estrangeiros na bolsa, o que acontece lá fora eles trazem, o humor deles traz para cá, mas temos um indicador técnico aqui que diz que o Ibovespa deve voltar a subir ainda nos próximos dias para voltar para os 91.500 pontos. A mesma leitura que a gente tira aqui do gráfico do Ibovespa futuro, por outra medida, que a gente tem o Fibonacci que tinha passado para cima, voltou e não perdeu ainda os 88 mil pontos, que é a nossa linha de suporte. Então ele continua apontado, nesse caso aqui, para os 93 mil pontos, tá? Em 96, se ele romper os 93 mil, 96 mil e 100 lá em cima. Tanto o Ibovespa vista como o futuro começam a ficar muito mais pessimistas se o terceiro dia de queda acontecer e eles vierem para a casa dos 87 mil, perto de 86 mil. Tá? Aí a coisa já vai
indo para o vinagre, e abaixo de 86 mil a gente até desmonta a projeção de 91.500 lá do Ibovespa à vista. Mas não é isso que aconteceu, por enquanto ele está se segurando e a gente está observando. Aqui o gráfico do dólar, que ele continua nesse quadrante aqui acima do 3,81, mas abaixo da linha de tendência desse triângulo cinza que eu tracei aqui. Esse triângulo cinza, se for rompido para cima, vai levar o gráfico de volta para os 4,50. De volta não, pela primeira vez para os 4,50, né? A gente está vendo aí o 4,20 como uma resistência muito forte. Já foi muito forte em 2016, jogou o preço de volta para 3, né, durante o ano de 2017. Aí ele voltou a subir agora para 4,20 na metade agora de 2018, voltou a cair para 3,60, tá? Subiu de novo agora para quase 4, né, 3,95, 3,93. E a gente tem uma projeção que, se ele romper para cima essa linha de tendência aqui, ele pode pela primeira vez ir lá para casa dos 4,40, 4,50, e que abre uma projeção para ele continuar subindo depois disso e até os 5,40. A gente tem uma análise bem extensa sobre isso de uns 2 meses atrás que eu fiz, né? Inclusive montando essa figura que está acontecendo agora, dele fazer essa barrigada para baixo e voltar a subir. Mas isso tudo pode ser desmontado, obviamente. A análise técnica é uma ciência estatística, não é uma ciência exata, então tem chances, obviamente, de desmontar, mas para isso desmontar, a primeira coisa que ele precisa fazer é passar abaixo do 3,81 e dessa linha azul aqui, que hoje está na casa do 3,75. Então o dólar se enfiando abaixo do 3,75, né, ele abre projeção para baixo já. Quanto baixo? A linha cinza, que está no 3,65, tá? E se ele perder todas elas, né, se ele fizer uma coisa do tipo assim, e vir agora para os 3,60, ele abre uma projeção de volta para os R$3. Tá? Essa aqui é a leitura que a gente tem. Ele está mais perto da banda de cima, isso não quer dizer que ele tem mais probabilidade de romper o lado de cima. O triângulo é uma figura de indecisão e ele não rompeu, então por enquanto a gente acompanha. Lá dos papéis, a Petrobras fechou o gap que ela tinha deixado aberto ontem, voltou para o 25,34, em linha do que ela tinha feito em todos os últimos dias, não muda nada. 25,13 continua sendo suporte, seguido do 23,44, e para cima o 27,86, 28 continua sendo resistência. Aqui, a Vale 3, o que ela fez? Ela voltou para baixo do triângulo, né? Então o que a gente tinha visto ontem, o triângulo foi machucado, mas não foi estopado, que foi o que a gente falou ontem. Então ela continuava com o sinal de venda em aberto. A única diferença é que esse 43,17 fica menos provável e entra uma resistência intermediária forte. No caso aqui, os 48,76. 48,76 então passa a ser a projeção mais provável desse triângulo de baixa. E para perder a projeção de baixa totalmente, só se ele passar para cima dessa linha verde aqui, que está na casa dos R$56 agora. Lá do Banco do Brasil, que é outro, né? 43,66, tá muito pertinho, praticamente colado no 43,76, que é o suporte dele. Então não quer dizer ainda que ele foi para o vinagre, quer dizer que ele está tentando ir. Se ele tiver mais um terceiro dia de queda, se essa quarta-feira continuar sendo um dia de queda, aí sim é provável que ele abra a projeção de volta para o 39,61. Do jeito que ele está aqui, se ele resistir mais um pouquinho e continuar acima do 43,76, ele pode ter o 46,33 tocado rapidamente na sequência, tá? Mas tudo depende do pregão dessa quarta-feira, ele é muito importante para todos os gráficos. Aqui o Itaú, que fez a mesma coisa que o Banco do Brasil, né, ameaçou o suporte. Aqui o Banco do Brasil ainda passou um pouquinho para baixo, mas a gente considera, quando está muito perto assim, que ele está cravado na linha e não rompido a linha, né? O Itaú deu uma ameaça na mínima do dia, mas fechou acima do suporte, bem acima do suporte, então ele nem está cravado, ele está mesmo sentado no pullback. Quer dizer que ele pode dar uma barrigada para cima e voltar a subir para o 38,47, ele que está com projeção final de R$40, aqui um pouquinho mais para cima. Tá? Se, né, mesma coisa, nessa quarta-feira ele não continua caindo. Se na quarta-feira continua caindo, se a gente tiver uma quarta-feira negra, por exemplo, o Ibovespa caindo uns 3%, vai praticamente tudo para o vinagre aqui, o dólar explode para cima, vai dar uma caquinha generalizada. Se não, tendo em vista que o motivo que levou para essas duas quedas aqui é uma coisa que já estava telegrafado o ano todo e que, se acontecer, vai acontecer para 2020. Em 2019 a gente vai ter o primeiro ano de um governo novo aqui no Brasil, que todo mundo está bem esperançoso em cima dele. De novo, eu não vou falar por mim, eu vou falar pelo que está acontecendo no mercado, que o mercado está precificando aqui no gráfico. Tá? Não passo a minha opinião pessoal, passo o que eu estou lendo aqui no gráfico, que as pessoas normalmente mostram quando elas estão operando. Então, por causa desse cenário,
a gente pode ter um Ibovespa muito mais otimista para 2019, o que levaria os nossos players a não apostar aqui numa queda forte. Tá? A leitura que a gente tem é essa, mas de novo na quarta-feira é que a gente vai definir. E aqui a Ambev, que está fazendo exatamente o que a gente falou ontem, né? Ela segurou aqui nesse monte de linha de resistência para dar uma quedinha, para ficar entre os 16 e 17 reais, entre as duas linhas aqui no intervalo intraprojeções. Agradeço muito a presença de todos, até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.